Olá, meus amados. Meu nome é Gilberto Santos, como todos conhecem. Sou fundador do projeto Mãos que Semeiam Bem. Meus amados, eu estou começando uma programação conhecendo as Escrituras nesse ano 2022. E o nome do ensinamento, programa, Conhecendo as Escrituras, anunciando o Evangelho de Cristo. Anunciando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Olá, meus amados. Como vocês sabem, me chamo Gilberto Santos e hoje quero prestar meu testemunho primeiro, levar uma mensagem a vocês e prestar o testemunho. Dizer que Jesus vive, nos ama, dizer que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, qual sou membro, é a única e verdadeira igreja da Terra. Não só porque ela é fundada sobre a base do apostolado de Cristo, mas por ter profetas que guiam nos dias atuais. Então, Cristo vive e nos ama, sempre nos amou, e Ele guia a sua própria igreja. Meus amados, quero falar que as verdades. Que verdade é essa? Vivemos num momento difícil, momento de uma pandemia, momento de uma guerra que se instala no mundo. Infelizmente, muitos irmãos têm se preocupado com a vinda de Cristo. Têm deixado levar pela a necessidade de falar algumas coisas que está acontecendo. De fato, está acontecendo coisas estranhas, de fato está acontecendo guerra, de fato a Rússia ataca a Ucrânia num momento difícil, num momento de pandemia que vivemos ainda. A necessidade desses homens guerrear, mas se olharmos de fato a palavra de Deus, o Velho Testamento, falamos sobre guerras, vemos falar Israel guerreando, o povo de Israel guerreando contra os outros povos para ganhar espaço, para ganhar terra, para ganhar mais, como é que eu posso falar? Para ganhar mais almas, como dizia ele, para Deus. E foi uma tragédia, praticamente, até hoje, lá em Israel continua essas guerras. E hoje, como ouvimos falar de guerra, há uma preocupação da vinda de Jesus Cristo. Muitos irmãos que se diz crente, que se diz evangélico, que se diz protestante, que se diz de outras denominações, congregações, e estão espalhadas pelo mundo inteiro. Um fato é que eles colocam o que está escrito lá em Mateus 24, do versículo 3 em diante, onde fala sobre a segunda guerra, sobre a segunda vinda, perdão. E, de fato, fala sobre guerras, de fato fala sobre que do acontecimento da segunda vinda de Cristo, que haveria guerra e rumores de guerra, e tantas outras coisas. Mas, meu amado, não é sobre esse momento que está falando, não é sobre esse momento que estamos passando, que vai ser a chegada de Cristo, vai ser a volta de Cristo. Quero avisar meus irmãos, que são pessoas que são grandes pregadores, grandes incentivadores da fé, mas
são também incentivadores do medo, incentivadores do terror. E muitos irmãos estão se perdendo por causa disso. Muitos irmãos estão se perdendo realmente porque estão com medo de a vinda de Cristo. Mas se eu estou em Cristo, eu vou ter medo da vinda dele? Deixa essa pergunta. Se você é de Cristo, você tem medo da vinda dele? Você tem medo de guerra? Você tem medo de doença? Você tem medo de quê? Se você tem Cristo Jesus. Lá em Romanos, Paulo fala que está em Cristo Jesus, nem o mal, nada te atingirá. Mas os irmãos, infelizmente, levam por um lado. Eu ia começar o estudo conhecendo a Bíblia, anunciando o Evangelho da Graça de Deus. Eu ia começar pelo começo, como de fato é o certo. Começar sobre o que é a Bíblia. Mas o momento propício que estamos passando agora, esse momento difícil, de guerra, rumores de guerra, e as pessoas com medo, porque Cristo vem e agora. Cristo vem e agora, meus irmãos. O que eu devo fazer para mim ganhar o direito de estar, de ir ao encontro dele nas nuvens, como eu falo. De fato e de verdade que a Bíblia não anuncia a vinda de Cristo para essa época. Se você analisar os textos do que eu falei, Mateus 24, Lucas 21, é um evento local, um evento para Israel. Quando Jesus fala em Mateus 21, Mateus 24, no verso 34, Jesus disse: em verdade eu vos digo que todas essas coisas acontecerão nesta geração. Pega a tua Bíblia aí e dá uma olhadinha. Leia por completo do versículo 1, do 24:1 até o 35, que Jesus diz que passará céu e terra, mas a palavra dele não passa. Leia Mateus, leia Lucas 21, 20 em diante. Se quiser ler o capítulo inteiro, começando do 1 até o 26, até o 25. Também é bom que leia, para que você se prepare melhor para não cair nas armadilhas do engano de falsos profetas. Infelizmente, eu conheço o Evangelho, eu estou no Evangelho há 9, vai fazer 10 anos agora. Eu fui batizado nas águas, como todo mundo, né? Busco o batismo pelas águas, mas o batismo pelas águas é o batismo de João, mas tudo bem, ou mais na frente eu vou ensinar sobre isso. Tem muita gente ensinando sobre isso. Mas não vou ensinar a vocês uma nova doutrina ou uma falsa doutrina. Eu vou mostrar a vocês ponto na Bíblia que muita gente hoje já estão abrindo a mente e mostrando. Eu vou falar mais do que está escrito. Então, quando você lê Mateus 24, fala de guerra, fala de fome, fala de outras coisas. Jesus está falando para a geração dele. Ele diz: não passará, lá no 34, ele diz, 24, 34, ele diz: não passará esta geração, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus está falando da segunda vinda. Lá em Lucas, Jesus vai falar sobre quando verdes Jerusalém sitiada, fuja para as montanhas, se esqueceu sua capa, não volte para buscá-la. E ele fala nos dois versículos, tanto no capítulo de Lucas como no capítulo de Mateus: ai das que amamentam naqueles dias lá em Israel. Não é uma coisa determinada ou preparada para hoje.
Estamos passando por guerra, a Rússia está atacando o louco lá, está atacando a Ucrânia, também eu não sei o que ocorreu para poder ter uma guerra, porque quando existe uma guerra, existe falta de como é que eu posso dizer? Falta de aceitação dos dois lados, ou seja, um lado aceita o A, o outro lado aceita o B. E aí há um conflito de verdade ou um conflito de mentira. Simplesmente a guerra todos os tempos aconteceu, antes de Cristo, depois de Cristo, e vai acontecer daqui a 1000 anos, vai acontecer guerra do mesmo jeito. Mas esperar Cristo vir nessa época, torturar as mentes dos crentes fracos, que não buscam conhecimento, vão para a igreja, entre aspas, porque a igreja somos nós, mas vão para a igreja se reunir como igreja para se autodestruir, vai buscar riqueza, vai buscar a facilidade de salvação. Gente, quando Cristo morreu, Cristo salvou todo aquele que acredita nele. Só basta crer. Está escrito, gente. Salvação só basta crer. Agora lembra da história que Jesus estava falando para o rapaz, para o jovem rico, que veio perguntar a Jesus o que ele faria para ganhar o reino do céu. Jesus guarda os mandamentos, ué. Guarda os mandamentos que aí... Não, Senhor, mas eu quero mais. Ah, então vai para casa, vende tudo que é seu e distribui isso para os pobres. E depois vem e segue. Jesus estava falando de uma salvação, não essa salvífias, não essa que você é salvo. Não, Jesus estava falando da exaltação. A expiação de Cristo, você já viu falar da expiação de Cristo? Muita gente diz não, que Jesus, o Calvário, foi a parte que Jesus nos purificou com seu sangue, tudo. Não, gente. Lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, Jesus orou e Jesus suou o sangue. A expiação de Cristo, eu creio, a igreja de Jesus Cristo crê, que a expiação de Cristo foi a principal arma para a nossa salvação e a exaltação. Gente. Estamos falando de ser exaltado. Salvação qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa que se arrepender do que tem feito e não fazer mais, arrependimento hoje em dia não é mais aquele arrependimento da lei, que o pecado é a transgressão da lei de Moisés, está escrito nas Escrituras. Mas hoje em dia, nosso arrependimento eu bebia, eu fazia isso aqui no corpo, está marcado, tenho vergonha de mostrar. Então eu deixei de fazer. Imediatamente que eu deixei de fazer, eu ganhei minha salvação. E essa salvação é só crer que Cristo é o seu Redentor, o seu Salvador. Morreu na cruz e remiu você e eu de toda a forma da lei. Jesus estava salvando da forma da lei, do pecado e da morte, como disse Paulo. A lei não salva, a lei matava. A lei de Moisés não salvou ninguém. Ninguém foi salvo pela lei de Moisés. Jesus cumpriu toda a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Que Deus tinha dado a Moisés. Lá no Monte Sinai. E há uma perturbação. Pessoas que não leem, não buscam. Pastores, essa semana eu estava conversando com o pastor estava dizendo que tudo é permissão de Deus. Deus permite que uma criança de 1 ano tenha câncer. Deus permite que um velhinho ou uma senhora vá passando aqui, um carro chegue e atropele. Deus permite que um ladrão venha roubar uma mulher e dê um tiro na cabeça dela. Era com um filho em casa. O Deus dos horrores, que permite, um Deus fraco, que permite que seus filhos sejam consumidos por um diabo. E ele fica olhando.
inocente, estrupada. Deus permitiu que aquela moça fosse estrupada porque ela usava roupa curta. Deus vingativo. Não, aquela fulana morreu porque usava batom, aquela outra porque cortava o cabelo. Tem um câncer porque não obedeceu à lei de Deus. Mas a lei de Deus é o amor, gente. Não tem um mandamento de Deus a não ser amor. Jesus falou. Não sou eu aqui que falo. É as escrituras que falam. Por isso que o nome do programa é Conhecendo as Escrituras. Toda ela. Mas só tem a Bíblia como escritura? A Bíblia é um livro? Não, a Bíblia não é um livro, gente. A Bíblia é uma coleção de livros. Tem 66 livros, a Bíblia evangélica, essa Bíblia que a gente lê hoje, que não é a Bíblia católica, tem 66 livros, mas a Bíblia católica tem mais, tem 70 e poucos livros. 72 livros, parece. Se não me engano, depois eu vou dar uma olhadinha, vou falar sobre isso, vou fazer um programa só sobre o catolicismo, só sobre a Bíblia católica, a Jerusalém, ou conhecida como outra Bíblia. Tem a Ascensão de Maria, a Ascensão de Moisés, tem outros livros, como Macabeu. São livros, para conhecer a história, você tem que aprofundar um pouco nesse livro. Macabeu, principalmente, porque Macabeu conta a história do espaço que ficou entre Malaquias e Mateus. Outra coisa, o livro Mateus, o livro Lucas, o livro de João, o livro de Marcos, não é Novo Testamento não, gente. É Velho Testamento. Mas como marcaram a história cristã do nascimento de Cristo, não da morte de Cristo, porque o certo é da morte de Cristo, não do nascimento. Cristo nasceu, ok, ali se viu para contar a humanidade do Novo Testamento, não, se viu para contar a humanidade que Cristo nasceu. Quando Cristo morreu e ressuscitou, sim, começa a se contar o Novo Testamento, porque o testamento só vale quando o testador morre, gente. Quando Cristo estava vivo, o testamento era o velho. Porque não tinha ficado nada novo, porque Cristo não tinha morrido. E eu só recebi a herança do meu pai quando ele morrer. Você também. Felizmente, nós não podemos receber herança de nossos pais, a não ser mediante a morte. Há uma necessidade de um sofrimento psicológico, e os pastores, nossos irmãos, infelizmente, é meu irmão também, porque mesmo sabendo que eu sou da Igreja de Cristo, o cara lá da outra igreja, igreja A, igreja B, igreja E, igreja D, e faz parte de um evangelho que foi, a gente da Igreja de Jesus Cristo costuma explicar, que o evangelho é como um espelho quebrado. Cada um pegou uma parte. Tem uns que tem umas partes maiores e tem umas partes menores. E aí dividiu, cada um pegou uma verdade do evangelho e foi pregar. Tá uma bagunça hoje. Eu vejo irmã aí colocando vídeo, aparição de Cristo nas nuvens. É porque Jesus falou que vinha nas nuvens. Aí tem que aparecer nas nuvens. Aí filmaram lá uma imagem lá e colocaram no céu. E as irmãs, meu Deus, agora sim acabou o mundo. Irmã, vamos ler a Bíblia. Graças a Deus que a Igreja de Jesus Cristo hoje não só tem a Bíblia para nós ler, tem vários outros livros, como o livro de Moisés, que faz parte do Velho Testamento, para a gente entender. O livro de Jacó, para a gente entender a realidade de hoje que vivemos. Vivemos hoje na graça. Por graça, não por obra, para que eu não venha me vangloriar, não venha me orgulhar, não venha dizer que eu fiz. Não, foi Cristo que fez, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi andar mediante o Espírito Santo de Deus. E um detalhe. Não há religião hoje na Terra que salve. Porque Cristo não é uma religião. O cristianismo é uma religião, mas Cristo não é. Infelizmente o cristianismo é uma religião sim, os irmãos ficam bravos, tem uns irmãos aí que ficam bravos, mas
o cristianismo é uma religião que matou mais do que qualquer outra. Eu sou cristão, mas eu não sou idólatra. Eu não sou, como é que eu posso dizer? Eu não sou uma pessoa que julgo mediante o que você está fazendo. Eu não julgo você por você estar nesse momento passando por dificuldade, tomando álcool, se embriagando. Eu não julgo por você que hoje está aí na rua fumando baseado, fazendo. Eu não julgo você por isso. Você não é isso, você está no momento. Isso. Aquele, o Pai Celestial, Deus de Israel, que hoje é o Deus do mundo inteiro. O Deus desse mundo dizem que é o diabo. Tem uns irmãos aí que pregam sobre isso. Nossa, o Deus desse mundo, o diabo e Deus, fez o que? O onipotente, onipresente e onisciente. Perdeu esses poderes. A primeira mentira do homem foi dizer que Jesus não sabia que Satanás estava armando um negócio lá no céu, lá, uma rebelião. Quando Deus soube, Maria expulsou ele, porque Deus não sabia que ele estava armando uma rebelião e derrubou a terça parte, como dizia. Onde é que está escrito isso? Eu li a Bíblia todinha para ver se eu encontrava essa parte, não encontrei essa parte em canto nenhum. Derrubou a terça parte do céu, dos anjos do céu. Lúcifer, deu um anjo de luz, derrubou a terça parte, um anjo lindo, maravilhoso, que está regendo o coroa celestial. Onde é que está escrito isso? Onde é que Lúcifer? Está escrito que Lúcifer. Aonde? Vocês que tiverem que ouvir, de dia ou de noite, ou de madrugada, vocês, por favor, me dê essa resposta. Aonde está escrito que Lúcifer derrubou uma terça parte dos anjos que estavam no céu? Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de sabedoria. Porque o nome tratado lá no livro de Isaías, Lúcifer, um anjo, estrela da manhã, lá em Apocalipse é Cristo. E agora? O portador da luz. Cristo diz: eu sou a luz. E aquele que está em mim não andará em treva. É Jesus e Satanás. Lúcifer, do Isaías 14, era uma comparação com o rei Nabucodonosor. Não, mas Ezequiel era a comparação com o rei de Ciro. Não tinha nada a ver com o céu. Não, mas em Apocalipse está escrito porque o dragão com sua cauda derrubou uma terça parte das estrelas do céu. Estrela não é anjo não. Vamos ler a Bíblia, vamos aprofundar os estudos, vamos conhecer primeiro que a terça parte das estrelas não é anjos. Terça parte das estrelas que caiu do céu, que a cauda do dragão derrubou, ou matou, ou fez converter seguidores, como alguém diz. Ele não está falando de Sá de Lucifer, não. Ele está falando do rei que perseguiu as crianças de 2 anos abaixo, matou as crianças na época de Jesus. Houve uma perseguição atrás de matar o menino. Depois que os reis magos vieram à casa do rei Herodes e perguntando pelo Messias, que tinha havido nascer. O que aconteceu depois? Herodes deu ordem para que matasse todas as crianças de 2 anos abaixo, aí a terça parte do povo de Israel. Estrelas é filhos. Entende? José explicando o sonho a seu pai lá em Gênesis 37. José diz que teve um sonho e sonhou que 11 feixes de trigo se curvavam ao dele. Os irmãos ficaram irritados porque nós vamos se curvar a você. Aí depois José teve outro sonho e disse que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam com ele.
Aí o pai de José falou, Jacó falou, filho, tu tá dizendo que sua mãe, eu e seus irmãos vão se curvar perante você? É isso? Tu quer dizer? Então a lua, o sol representa pai, a lua representa mãe, estrela representa filhos. Até essa parte que o dragão vermelho, que estava lá em frente, lá em Apocalipse 12, que estava em frente à mulher, que a mulher estava com dor de partos, que era a mulher é Maria, e Jesus era o varão que ia nascer. E as pessoas hoje se enchem de medo porque Jesus está voltando. Voltando para o assunto, a volta de Cristo nunca foi para nós, os gentios. Mas, irmão, Jesus nunca veio pelo gentio. Está escrito que Jesus veio pelo povo de Israel. Salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O gentio não estava perdido. O gentio não tinha lei. Não havia lei entre o gentio. Não havia lei entre os gentios. Nós fazíamos o que queria. Deitava e rolava. Estavam todos, como diz a palavra, estavam todos vivendo seu próprio entendimento. Sacrificavam filhos para que chovesse. Nós fazíamos a maior algazarra do mundo. E não acontecia nada com nós porque não tinha lei. Naquela época o gentio não tinha lei. Mas vai chegar um momento que Jesus chegou à terra e falou sobre a lei. E disse, não vá ensinar os gentios, não. Primeiras ovelhas ou perdidas da casa de Israel. Depois chamou Paulo, assim foi como ele quis, chamou Paulo em Atos, capítulo 9, chamou Paulo para que ensinasse, Saulo, no caso o nome lá, para que ensinasse aos gentios. Não a lei de Moisés, mas que ensinasse que o gentio estava livre de toda perseguição, porque o gentio não podia se juntar ao povo de Israel, porque o gentio era incircunciso, ou seja, não tinha circuncisão entre o gentio. Me preocupa por falta de sabedoria dos pastores, dos líderes mundiais, ensinar que essas guerras aconteceram desde sempre. Antes de Abraão existia guerra. E hoje existe guerra. Porque guerra é formada por entendimento humano. O homem necessita de guerra. Você procura guerra com o vizinho, você procura guerra com qualquer outra pessoa na sua cidade, na sua comunidade. Você vive o dia todo guerreando, discordando. Isso é uma guerra. Tem guerra civil, que é guerra interna, guerra no país. Tem a guerra hoje agora que está acontecendo da Rússia, bombardeando prédios e outras coisas, invadindo, tentando tomar toda a Ucrânia. Então, Jesus vai vir por causa disso? Mas ele falou que era o princípio de dores, ainda não era o fim. Naquela época, ele já falou, quando vê guerra, não é o fim. Então Jesus não vem, que não é o fim. Primeiro que ele já veio para Israel, não para mim. Para mim ele está aqui presente nesse momento. Está em mim, está em você. Meus amados, quero dizer a vocês, sou grato. Vai começar um estudo agora esse mês de março. Mãos que Semeio Bem, Gilberto Santos, na minha página, Gilberto Santos, na minha página, na página do projeto Mãos que Semeio Bem, vai estar todos os vídeos que eu vou gravar durante esse mês de março, o primeiro estudo sobre conhecendo as Escrituras, anunciando o Evangelho da Graça. Cristo vive e nos ama, e Ele tem feito por nós maravilhas. Em nome
de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos.